Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo. Esta é uma mensagem sobre o Evangelho do domingo passado, no texto de Lucas 17, 11 a 19, o texto que fala sobre Jesus curando 10 leprosos. Nós havíamos gravado esse sermão, essa mensagem durante o nosso culto, mas aí por um problema técnico tivemos problemas com o som, então estou aqui novamente gravando essa mensagem para que aqueles que não estiveram no culto e todos vocês também que acessam o nosso canal possam refletir sobre esse texto. Então, que o Espírito Santo nos conduza quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente então na história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. E o tema desse sermão é a adoração dos que foram salvos por Jesus. Um filósofo romano disse certa vez o seguinte: o homem ingrato não é digno de ser iluminado pelos raios do sol. De novo, uma pessoa ingrata não é digna de ser iluminada pelos raios do sol. A ingratidão, ela é sempre dolorosa, né? Dolorida. Quem de nós já sofreu com ingratidão de alguém sabe como isso machuca. E é uma das coisas mais feias que existem, né? É ser mal agradecido. Seja ser mal agradecido com as pessoas ou ser mal agradecido com Deus. E a verdade é que, pensando em agradecer ou não agradecer, todos nós somos dependentes. Embora haja pessoas que pensam que podem viver sem depender de ninguém, e alguns já tentaram isso, né? A verdade é que nós dependemos do cuidado de Deus e dependemos também uns dos outros. E quando a gente não reconhece isso, a gente se torna ingrato, a gente se torna desagradável, né? Individualista, egoísta. Então, por isso, a nossa reflexão hoje sobre o texto de Lucas 17 é sobre a adoração daqueles que foram salvos por Jesus. Olhando, então, para a história dos 10 leprosos. Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu. Jesus estava a caminho de Jerusalém e, ao entrar numa aldeia, ele encontra 10 leprosos. A lepra, naquela época, era uma enfermidade, uma doença sem cura, e era uma enfermidade terrível, né? Ela desfigurava o corpo, começava a apodrecer a pele, e ela afastava as pessoas do convívio com a família, com a sociedade, enfim, do convívio humano, né? Os leprosos eram obrigados a viver separados, eles não podiam viver perto dos outros. Inclusive, quando alguém queria ajudá-los, levava alimento e outras coisas, colocava num lugar, saía e aí os leprosos iam lá buscar. A gente pode dizer que, de certa forma, era uma sentença de vida, de morte, desculpe, em vida. E a gente pode, talvez, pensar um pouquinho, imaginar a dor dessas pessoas, né? Vivendo anos e anos sem carinho, sem poder ter um abraço, sem cuidado, sem esperança. Mas, mesmo nessa situação, esses leprosos, que certamente já tinham ouvido falar de Jesus, de longe, porque sabiam que não podiam se aproximar de Jesus, eles então clamam, né? Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Um pedido simples, um clamor desesperado. E Jesus ouviu. E Jesus não curou eles ali na hora. Ele disse apenas: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Porque essa era a lei, né? Só o sacerdote poderia dar um atestado, uma declaração de que alguém estava curado, especialmente esse tipo de doenças, né?
Então eles foram. E o texto diz que enquanto eles iam, eles foram purificados, eles foram curados. Essa história também fala com a gente, fala de nós. Porque todos nós também carregamos uma lepra, não no corpo, mas na alma. Essa lepra espiritual é chamada na Bíblia de pecado. E o pecado nos afasta de Deus, como eles eram afastados do culto, do templo e das pessoas, o pecado nos afasta de Deus desde que nós nascemos e nos condena à morte eterna, nos condena à eterna separação de Deus, porque o pecado nos deixa impuros diante do Senhor. Assim como aqueles leprosos, nós precisamos clamar: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus tem. Lá na cruz, ele carregou a nossa lepra espiritual. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías, já dizia assim: era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Com o seu sangue, Jesus nos purificou. Com a sua morte, nos livrou da morte eterna e nos deu vida eterna. Agora, como é que aqueles 10 leprosos reagiram a esta cura, essa purificação? Só um voltou para agradecer. E era um samaritano, era um estrangeiro, ele não era do povo de Jesus. Inclusive, ele era desprezado pelo povo de Jesus. E ele se jogou aos pés de Jesus e louvou a Deus em alta voz. Então Jesus perguntou: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? O texto não diz. Nós não sabemos se eles estavam com seus familiares ou em algum outro lugar já desfrutando a sua saúde, a sua vida nova. O que a gente sabe, meus irmãos, é que esses 9 eram judeus, ou seja, nominalmente eles pertenciam ao povo de Deus. Mas onde é que ficou a gratidão? Onde é que ficou o louvor, a ação de graças a Deus pela cura? Eles procuraram Jesus somente na doença, quando as coisas estavam mal, e eles pagaram a misericórdia e a salvação que eles receberam de Jesus com ingratidão, com indiferença. Isto é uma lição para nós. Muitos recebem bênçãos, todos nós recebemos bênçãos de todo tipo, alguns mais, outros menos, mas todos somos abençoados. Mas nós percebemos que muitos não voltam para agradecer. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, meus amigos, de quem não crê no Deus verdadeiro. Estou falando entre os filhos de Deus, entre aqueles que se chamam de cristãos. Muitos buscam a Deus na dor. E não está errado, né? O próprio Deus diz num salmo: me chamem num dia da angústia, eu vou livrar vocês e vocês vão me glorificar. A questão é que muitos só lembram da primeira parte desse versículo, né? Eles chamam Deus na hora da angústia, mas quando Deus os atende, os ajuda, eles não se lembram de glorificar a Deus, ou seja, de agradecer a Deus. Poucos agradecem e poucos permanecem numa atitude de gratidão e adoração a Deus. Nós, né, como eu disse antes, também fomos curados da lepra espiritual, nós fomos purificados, nós somos perdoados, salvos por Jesus, pelo seu sangue derramado ali na cruz. E além disso, o nosso bondoso Deus nos dá cada dia o necessário para o corpo, para a vida, nos protege de todos os perigos, nos guarda de todo o mal, nos dá a sua palavra para nos orientar na vida neste mundo. Como diz Lutero no Catecismo, na explicação do Credo, né? Ele nos dá casa, comida, bebida, família, todos os bens, tudo que a gente precisa. Então, tudo que nós somos, tudo que nós temos,
são presentes que vêm das mãos amorosas do nosso Deus. Então, o que significa agora agradecer a Deus? É uma atitude assim de vez em quando, ou significa mais viver em gratidão? Vejam, nós não precisamos de grandes obras para agradecer a Deus. Vocês sabem que agora, por exemplo, há poucos dias, muitas pessoas do Brasil todo caminharam a pé de onde moram até a cidade Aparecida do Norte, né? Para pagar alguma promessa ou para agradecer, né, a Deus, em muitos casos nem diretamente a Deus, mas a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a quem nós consideramos como, né, uma serva de Deus, mas ela não é a nossa intermediária, a Bíblia diz isso, né? Intermediário entre nós, Deus é apenas Jesus, mas o que eu quero dizer é, tem pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Carregando uma cruz por quilômetros, ou grandes coisas que aparecem, né? E, na verdade, a nossa gratidão se mostra em coisas bem simples. Por exemplo, nós mostramos gratidão a Deus indo sempre à sua casa com alegria. E aí lá, ouvindo a sua palavra com atenção e participando da ceia do Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a adoração que agrada a Deus é muito mais o que Deus faz por nós do que nós fazemos por Ele, né? O culto a Deus é ouvi-lo com atenção, é absorver a palavra que é lida, a pregação que nós recebemos, é receber o sacramento. E também louvamos, oramos, né, no culto e fora do culto, ofertamos, servimos a Deus servindo ao próximo. Como? Com os nossos dons, com o nosso tempo, com os nossos bens. Também agradecemos a Deus, meus irmãos, testemunhando de Cristo, no nosso dia a dia, na família, no trabalho, na convivência com as pessoas. Lembramos, né, também no dia 12, Dia das Crianças, quer dizer, dar o testemunho para as nossas crianças que Jesus é o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, conduzir nossas famílias a Jesus e dar testemunho onde Deus nos coloca. Para quê? Para que mais leprosos espirituais possam se aproximar de Jesus e receber dele a verdadeira purificação dos seus pecados, receber dele uma vida nova, como nós já recebemos. Então esse é o culto verdadeiro, esta é a verdadeira adoração que Deus espera de nós. Não é só cantar na igreja, ou inclusive como alguns pensam, fazer muito barulho, chorar, etc. Não. A adoração verdadeira é uma vida de gratidão a Deus, ao Deus que nos salva em Cristo Jesus. É viver agradecendo a Deus dia após dia, com palavras, ações, com testemunho sobre Jesus. Mas nós temos que ser honestos. Muitas vezes nós somos como aqueles 9, né? Nós muitas vezes gostamos muito mais de pedir do que agradecer. Eu, como pastor, já vi muito isso, infelizmente. Pessoas que diziam, pastor, ore por mim, pelo meu filho, pela minha filha, para que recupere a saúde, ore para que consiga um emprego. E depois agradecer nada. Nós também, às vezes, somos assim. Nós, muitas vezes, não agradecemos. E isso mostra para nós o quê? Que nós ainda somos pecadores. Nós somos, sim, purificados do pecado, mas ainda somos pecadores enquanto estamos aqui neste mundo. Por isso, nós precisamos sempre de novo voltar aos pés de Jesus, como aquele samaritano, né, que voltou, se ajoelhou aos pés de Jesus e pedir perdão e receber novamente a sua graça e deixar o Espírito Santo de Jesus produzir em nós os frutos de gratidão, frutos de amor, frutos da fé, frutos de testemunho, todos os dias, não apenas quando estamos na igreja. Então, meus irmãos,
A verdadeira adoração dos que foram salvos por Jesus, a verdadeira adoração que Deus espera de mim, de nós todos, é que a gente reconheça a nossa lepra espiritual, que a gente clame a Cristo por compaixão, que a gente confie e creia na sua cura e na sua salvação para a nossa alma, e que a gente então viva em constante agradecimento, em constante gratidão com todo o nosso viver. Que a gente sempre possa perguntar, Senhor, como melhor eu posso te agradecer? Como melhor eu posso servir ao próximo, ajudar o teu reino a crescer com tudo aquilo que recebo de ti? Que o Senhor continue nos abençoando, mas também que o Senhor nos livre de ser ingratos. Que o Senhor nos faça sempre voltar a Ele em arrependimento e em louvor, em ação de graças. Que Ele nos ajude a servir uns aos outros, servir ao próximo, principalmente levando Jesus e a sua salvação, a sua cura da lepra espiritual para as pessoas que Deus coloca em nosso caminho aqui neste mundo. Somente Jesus nos dá a verdadeira cura espiritual, perdão, vida nova, salvação, vida eterna. Por isso, meus irmãos, nós podemos, guiados pelo Espírito Santo, viver sempre a adoração dos que foram salvos por Jesus. Que Jesus conceda que você também viva assim, porque através de nós, Deus quer levar a cura da lepra espiritual para muita gente. Que seja assim, sempre, guiados pelo Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima.